E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. O tema dessa videoaula é a conservação da quantidade de movimento, um dos princípios mais importantes da física. Mas antes de a gente entrar no princípio da conservação da quantidade de movimento, vamos ver o que vem a ser um sistema mecânico isolado. Então, olha aí, um sistema mecânico é denominado isolado de forças externas quando a resultante das forças externas atuantes sobre ele for nula. Então, se a gente tiver um sistema mecânico e o somatório das forças externas que estão atuando nesse sistema for nula, então a gente diz que esse sistema mecânico é isolado. E um exemplo mais simples aí de sistema mecânico isolado é de uma partícula em equilíbrio. Então, olha aí, uma partícula em equilíbrio é o caso mais elementar de sistema mecânico isolado. Estando em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme, a resultante das forças que agem sobre ela é nula. Como a gente já viu lá atrás, a partícula está em equilíbrio. Se ela estiver em repouso, equilíbrio estático. Se ela estiver em movimento retilíneo e uniforme, equilíbrio dinâmico. Mas em ambos os casos, a resultante das forças que agem sobre a partícula é nula. Agora a gente vai ver um outro exemplo. Vamos admitir que dois patinadores, inicialmente em repouso sobre uma plataforma plana e horizontal, se empurram mutuamente, conforme ilustra a figurinha aí. Então, se a gente desprezar os atritos e a influência do ar, esses dois patinadores constituem um sistema mecânico isolado, os dois patinadores, porque a resultante das forças externas que atuam no conjunto é nula. Isso acontece porque as únicas forças externas que estão agindo em cada patinador são a força peso e a força normal. E essas duas forças se equilibram. Então, a resultante das forças externas sobre os patinadores é nula. Agora, uma pergunta surge naturalmente. As forças trocadas entre eles no ato do empurrão não seriam resultantes, uma vez que cada patinador, pela ação da força recebida, tem seu corpo acelerado a partir do repouso? Pois é, a resposta é bem simples. Sim, essas forças, que são forças de ação e reação, são as resultantes que aceleram cada corpo. Porém, elas são forças internas ao sistema. E elas não devem ser consideradas no estudo do sistema como um todo. Por quê? O nosso sistema é formado pelos dois patinadores. As forças externas são as forças peso e normal de cada patinador. E a força interna do sistema é a força de ação e reação. Um patinador empurra o outro e o outro empurra um, né? Vice-versa. Então, o que acontece? Essas forças são as forças internas ao sistema. Agora, se a gente considerar cada patinador como sistema mecânico, a resultante não é nula e esse não é um sistema mecânico isolado. Porém, como o nosso sistema é formado pelos dois patinadores, então esse é um sistema mecânico isolado. Então, olha aí, a soma dos impulsos das forças internas F e menos F, por quê? São forças de ação e reação trocadas pelos patinadores no ato do empurrão. Ela é nula. Por isso, essas forças não participam da composição do impulso total externo ao exercido sobre o sistema. Então, ou seja, é um par ação-reação. Beleza? Então, aí, vamos começar a ver o princípio da conservação da quantidade de movimento. Então, as leis mais importantes e gerais da física são os princípios de conservação, também conhecidos como princípios de simetria, dentre os quais destacamos o princípio da conservação da energia, o da conservação da quantidade de movimento, ou também momento linear, o da conservação do momento angular e o da conservação da carga elétrica. Então, vamos ver agora o princípio da quantidade de movimento. Então, o que ele nos diz? Ele nos diz que em um sistema mecânico isolado de forças externas, conserva-se a quantidade de movimento total. Então, olha aí, a conservação da quantidade de movimento é zero, a variação é zero. Isso significa que a quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Então, a variação da quantidade de movimento é nula, o que implica que a quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Vamos fazer, então, uma verificação. Então, segundo o teorema do impulso, a gente sabe que o impulso é a variação da quantidade de movimento, certo? Entretanto, em um sistema mecânico isolado, a resultante das forças externas é nula. Se essa resultante das forças externas é nula,
Então, nos permite dizer que o impulso total, o impulso da força resultante externa, também é nulo. Então, se nós temos um sistema mecânico isolado, a resultante da força externa é zero, então o nosso impulso, que é força vezes intervalo de tempo, também vai ser zero, porque essa força resultante é nula. Então, o que nós vamos ter? Como o nosso impulso total é zero, então a variação da quantidade de movimento vai ser zero. E aí a gente chega que a quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Isso é em um sistema mecânico isolado. Então, em um sistema mecânico isolado, a resultante das forças externas é nula, o que permite dizer que o impulso total da força resultante também é nulo. Beleza? Então, guarda isso daí e agora nós vamos aplicar aí nos exemplos. Então, aí, exemplo número 1. Sobre um plano horizontal e perfeitamente liso, repousam frente a frente um homem e uma caixa, de massas respectivamente iguais a 80 kg e 40 kg. Em dado instante, o homem empurra a caixa, que se desloca com velocidade módulo 10 metros por segundo. Desprezando a influência do ar, calcule o módulo da velocidade do homem após o empurrão. Então, olha aí nossa figurinha. Então, nos elementos componentes aí do sistema, que é o homem e a caixa, a resultante das forças externas é nula. Então, por isso, nosso sistema é isolado e nos permite aplicar o princípio da conservação da quantidade de movimento. Então, nós temos a figurinha imediatamente antes, quando ele empurra a caixa, e depois, após o empurrão. Então, vamos lá. O que ele nos deu? A gente sabe que a massa do homem é 80 kg, a massa da caixa 40 kg, a velocidade da caixa 10 metros por segundo, e ele está perguntando qual vai ser a velocidade do homem aí após o empurrão. Então, como o sistema é isolado, a gente pode aplicar o princípio da quantidade de movimento. Então, como é que fica? Quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Então, como a quantidade de movimento inicial é zero, porque o sistema estava inicialmente em repouso, nós temos que a quantidade de movimento final é zero. Logo, quem que vai ser o meu momento inicial? Quantidade de movimento do homem mais a quantidade de movimento da caixa é igual a zero. Então, a gente vai ter que a quantidade de movimento do homem é igual à quantidade de movimento da caixa. Negativo. Por quê? Os movimentos se dão em sentidos opostos. A caixa vai mover para um sentido e o homem vai mover no sentido oposto. Por isso que apareceu esse sinal negativo aí. Agora, vamos considerar apenas os módulos das quantidades de movimento. Sendo assim, o que a gente escreve? Que a quantidade de movimento do homem é igual à quantidade de movimento da caixa. Portanto, a massa do homem vezes a velocidade do homem, a quantidade de movimento é massa vezes a velocidade, vai ser igual à quantidade de movimento da caixa. Massa da caixa vezes a velocidade da caixa. Então, se a gente substituir esses valores, nós vamos ter a massa do homem, 80 kg, velocidade do homem é o que nós queremos saber, a massa da caixa, 40 kg, e a velocidade da caixa, 10 metros por segundo. Fazendo as continhas aí, ó, corta quilograma com quilograma, 80 vezes velocidade do homem é igual a 40 vezes 10. 40 vezes 10, 400 metros por segundo. 80 está multiplicando, passa para lá dividindo. 400 dividido por 80 é igual a 5 metros por segundo. Então, a velocidade do homem é de 5 metros por segundo, no sentido oposto ao da velocidade da caixa, por causa do sinal negativo ali quando a gente fez na forma vetorial. Agora, observe o seguinte, nesse caso, em situações aí parecidas, as velocidades adquiridas pelos corpos têm intensidade inversamente proporcional às respectivas massas. O que isso quer dizer? Quanto maior for a massa do corpo, menor vai ser a velocidade adquirida por ele. Certo? Vamos aí no exemplo 2. Um patinador desatento, de massa igual a 60 kg, movimenta-se a 2 metros por segundo. Em um determinado instante, ele se choca com um latão de lixo completamente cheio. Após a colisão, o latão é arrastado por alguns metros. Sabendo que a massa do latão de lixo é de 20 kg, determina a velocidade do conjunto patinador mais latão após a colisão. Então, olha aí. Primeira coisa que você tem que fazer é ver os dados que ele me deu. Ele me deu que a massa do patinador é 60 kg, a massa do latão é 20 kg e está perguntando qual é a velocidade do patinador e do latão após a colisão. Então, olha aí. Como é um sistema mecânico isolado, a gente pode aplicar o princípio da conservação da quantidade de movimento.
Então, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Então, quem que é a minha quantidade de movimento inicial? Inicialmente, o latão de lixo está parado, então a velocidade dele é zero. Então, a quantidade de movimento dele é zero. Mas o patinador está se movimentando a 2 metros por segundo. Então, a quantidade de movimento dele não é zero. Então, a minha quantidade de movimento inicial vai ser a quantidade de movimento que o patinador possui. Então, vai ser a massa do patinador vezes a velocidade do patinador. Já a quantidade de movimento final, como o patinador colidiu com o latão de lixo, então vai ser do conjunto patinador mais o latão de lixo. Então vai ser a massa do patinador mais o latão de lixo, vezes a velocidade do patinador mais o latão de lixo. Então, substituindo os valores, o que nós temos? A massa do patinador, 60 kg, a velocidade dele, 2 metros por segundo. Já a quantidade de movimento final vai ser a massa do patinador mais do latão, 60 kg mais 20 kg, vezes a velocidade do patinador mais o latão do lixo. Somando aí, 60 vezes 2, 120. 60 kg mais 20 kg, 80 kg. Quilograma direito, quilograma na esquerda, corta. 60 vezes 2, 120, vai ser 80 vezes a velocidade. Então, 80 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, a velocidade do patinador mais o latão do lixo, 120 metros por segundo, dividido por 80, que dá 1,5 metro por segundo. Então, essa vai ser a velocidade imediatamente após a colisão. Certo? Muito bem. Encerramos aqui mais uma videoaula. Agora façam as atividades. Não esqueçam de copiar os exemplos no caderno. E até a próxima aula, pessoal.